Fera, nessa aula iremos comparar dois perfis de curvas que sempre caem em exames de colégio e também em exames como o vestibular, que são as curvas de resfriamento e as curvas de aquecimento. Eu já adianto para você que a curva de aquecimento é a mais tradicional. Só que quando o avaliador ele quer pregar uma peça, ele coloca um perfil de curva diferente, que é a curva de resfriamento. A diferença básica entre as duas curvas está em seu layout e também na forma que o calor ele interage com o material, seja através do aquecimento ou seja através do processo de resfriamento. Primeiro, a curva de aquecimento ela apresenta um perfil de subida. Perceba que a gente inicia de uma região mais abaixo e o final da curva está numa posição mais acima. É um perfil de inclinação. No caso da curva de resfriamento, que é essa aqui, a gente inicia em um ponto mais alto e termina em um ponto mais abaixo. Enquanto na curva de aquecimento temos um perfil de subida, na curva de resfriamento o perfil é de descida. Iremos aprofundar na curva de resfriamento. A curva de resfriamento de uma substância pura, ela irá apresentar necessariamente os mesmos pontos de uma curva de aquecimento. A diferença é que, ao invés de iniciarmos por um estado físico sólido, na curva de resfriamento a gente inicia por um estado físico gasoso. Esse ponto inicial da curva de resfriamento, ele trata da matéria no estado gasoso. Perceba que, enquanto na curva de aquecimento a gente tem uma amplitude da temperatura à medida que o tempo vai passando, na curva de resfriamento, a tendência da temperatura é diminuir ao longo do processo. Esse aqui seria o nosso eixo do tempo. Esse aqui é o eixo da temperatura. A temperatura se eleva nessa direção. No caso da curva de resfriamento, ao invés de haver uma elevação da temperatura, a temperatura tende a reduzir. Aí um detalhe. O primeiro patamar da curva de resfriamento é um patamar associado a um processo de transição de fase chamado condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Perceba que quando a gente tratou da curva de aquecimento, o primeiro patamar ele foi associado à fusão. Aqui é um patamar de passagem de estado gasoso para estado líquido. É um patamar de condensação. Mais abaixo, a gente tem outro patamar de passagem de estado líquido para estado sólido. É um patamar de solidificação. Interessante, você que vai fazer exame, ficar atento a o ponto do layout do nosso gráfico. É uma curva que tende a apresentar uma inclinação para baixo. E ficar atento também com relação às mudanças de fase que irão acontecer em cada patamar. No patamar mais próximo do eixo da temperatura, a gente tem uma condensação acontecendo. No patamar mais abaixo, temos uma solidificação ocorrendo. Até a próxima.